Mas o que é empreender? Empreender é fazer algo, empenhar um recurso que no final dê um resultado melhor do que você começou. Eu quero dizer que uma dona de casa é empreendedora. Eu quero empreender, a mãe que investe no filho para ter um bom resultado, ela está empreendendo. Então as pessoas precisam parar de achar que empreendedor é uma coisa muito distante. É só empresário. Aí a pessoa, eu não posso empreender porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, você não tem braço? Você não tem perna? Começa a trabalhar com o que você pode, meu irmão. Vai capinar um lote. Vai ser pintor. Porque se você quer... mas eu quero ser... eu quero ser médico. Tá, mas você precisa pagar a faculdade, velho. Cara, aqui a gente tem um escritório de arquitetura e uma construtora. Não vou falar que hoje a gente é milionário e tal, mas, cara, eu comecei numa sala alugada, R$300 por mês, uma sala desse tamanho aqui, ó. Só eu, sozinho, sem nem um centavo no bolso, com um computador usado, que eu tinha comprado por R$300. Aí eu tenho um primo, o Thiago, e ele é meio tirado da TI, levei lá, eu tava estragado, ele deu uma gambiarra. Com esse computador, só eu e esse computador. Comecei e rompeu. E quem tava lá no dia que você inaugurou? Sempre. Agora, eu não te respondi. Mas existe segredo do sucesso? Existe. Existe segredo do sucesso. Eu dou mentorias e pode anotar. Pegar a caneta aqui pra eu anotar. Para você ter o segredo do sucesso, você precisa de saber de 4 coisas. 1. Tudo sobre você, principalmente os seus defeitos. Verdade. As qualidades, elas falam por si só. O que vai te derrubar é o seu defeito. Mas eu acho que inclusive as qualidades. Se fosse um SWOT, por exemplo, né? Fraquezas. Não, deixa eu só te falar aqui. Tudo sobre você, tudo sobre os outros. Nós vamos voltar. Isso eu cobro caro pra ensinar, menino. Por isso que eu tô anotando, meu tudo sobre números. Tanto que eu sou e tudo sobre Deus. Por que isso? Vou te explicar. O seu maior inimigo é você. Sim. O cara que procrastina é você. Sim. O cara que toma decisão errada é você. O cara que não toma decisão. E aí, o órgão mais burro que a gente tem se chama cérebro. O cérebro, ele é condicionado. Você tem a mente e você tem o cérebro. O que eu quero dizer? Que você consegue mudar os hábitos do seu cérebro. O que são os hábitos? É tudo que o cérebro faz de forma automática. O cérebro é tão burro que você pode virar alcoólatra, mas se você tratar, você para de beber. Então, você precisa entender, igual aquele Matrix, você precisa sair um pouquinho da sua cabeça. E, cara, de fora. Meu cérebro... Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ver minha filha, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não gosto, porque o seu cérebro está acostumado, o seu cérebro está acostumado com aquela rotina. Mas se você sabe, que você já sabe que você precisa fazer academia, vamos falar então, vamos para a mentoria. O que você já sabe que você precisa fazer? Primeira coisa é fazer um check-up, para identificar meus problemas, fazer atividade física regular e fazer um emagrecimento e acompanhamento. Beleza. O que você não faz? Ou não fez até agora? Desculpa. Procrastina. Então você já se conhece. Sim. Você já sabe. Se você já sabe, fala, agora eu vou foder esse cara. Esse cara é você mesmo. Uhum. Eu vou fazer academia. Eu vou fazer academia. Aí. Agora vai se lascar, vai gritar. Existe uma métrica. Eu recomendo um livro que chama O Poder do Hábito. Depois você tem o Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Mas o Poder do Hábito é melhor, que ele é mais complexo. Mas esse livro fala que com 21 dias... Com 21 dias é a fase mais difícil para você mudar um hábito. O que isso quer dizer? Então vamos resumindo. 21 dias é a fase mais difícil, com 3 meses você consolida. O que isso quer dizer? Eu não gosto de academia. Durante 21 dias você vai sofrer para ir na academia. Vai ser a parte mais difícil. Se você fazer um regime, os 21 dias vai ser o pior. Mas se você tem essa consciência, você vai lutar. Conseguiu 21 dias, seu cérebro falou assim... Não gosto de academia, não gosto de academia. Gosto de academia. Esse tem muito ruim. Gosto de academia. Só que os 3 meses precisa consolidar. Então vamos falar, por exemplo, o cara que bebe. 21 dias sem beber ou sem fumar. Então ele tem 3 meses para consolidar. Então não vai no bar nos 3 meses.
Não sente cheiro de cigarro nos 3 meses, porque o cérebro ainda está amaciando aquilo. Ainda é comum para. Então, se você não mudar os seus hábitos, você não vai ser bem sucedido. Tem muita coisa que eu gosto hoje que eu detestava fazer. Mas se eu não, por exemplo, estudar, eu detestava. Hoje eu aprendi a estudar o que eu gosto. Então, você precisa saber sobre você, o que você gosta, o que você não gosta e por que você não está fazendo. Porque senão você vai no automático. E se você não se resolve, ninguém vai resolver, meu irmão. Ninguém vai resolver. Então, eu quero ficar rico. Tá, beleza. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender que tem 2 formas de ficar rico. Ganhando muito e gastando pouco. Então, corta cartão de crédito. Onde você gasta muito? Corta no net, sei lá que você vai... Então, se conheça. E isso é para tudo. Para relacionamento, para prática esportiva, para amizade. Você, primeiro, ninguém muda ninguém. Você só muda o outro se você se mudar. Então, primeira coisa... A gente dificilmente dá conta de mudar você mesmo. A fórmula do sucesso passa por você primeiro. Beleza. Segunda coisa, saber do outro. O que é saber do outro? Eu não te falei aqui que eu alugo... Eu dificilmente perco uma locação. Eu tenho imobiliária, é eu que vou. Por quê? Primeiro que eu sempre procuro saber quem vai. Então, se você conhece do outro, eu não vou oferecer um apartamento para uma pessoa idosa da mesma forma que eu ofereço para uma pessoa mais jovem. E também o seu colaborador. Tem gente que é reativo, tem gente que é tímido. Então você precisa conhecer a pessoa, porque às vezes ela só está no lugar errado. Às vezes você pede uma pessoa legal na sua vida, porque ela só está no lugar porque você não conhece ela. Então você precisa conhecer o cara que você vai fazer negócio. Você precisa conhecer o cara que você está demandando um processo. Você conhece estudando. Estudando, analisando, observando, ouvindo. Testando, às vezes. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não se conhecem. E aí viram uma guerra. Se eu sei que eu sou um cara reativo, eu já sei que você é reativo. Eu sei que eu também sou. Falei, não, então nós somos reativos. Eu vou com o pé atrás pra gente não brigar. Eu comando a reunião. Porque eu sei que eu sou reativo, eu sei que você também é. Conhece de mim, conhece de você. Então eu te coloco no bolso. Porque na hora que você trucar, eu não vou pôr 6. Vou coçar, mas eu tô controlando a situação. E número? Número, tudo. Hora é número, dinheiro é número, tudo é número. Percentual é número. Então você precisa saber de números, você precisa saber quantos graus tem aqui, você precisa saber quantos pedaços de pizza sua namorada gosta de comer. Número. Então, e Deus, quando nada der certo, é Ele que vai te salvar. E Deus fala com a gente o tempo todo. Então a espiritualidade é fundamental. Então a fórmula do sucesso é, sabe, se você saber de você saber dos outros e saber de número, você é imparável. Você é imparável. E esse saber dos outros e da gente se atribui muito à questão de inteligência emocional, né? O que é o que falta Exatamente, hoje. Mas isso já vem de Salomão. Mais vale um homem que domina o seu espírito do que um que ganha uma guerra, do que um que controla uma cidade. Então, é domínio próprio. Que é difícil pra caramba, porque a gente faz e depois pensa. E o certo é pensar pra depois fazer. A gente discutiu isso, questão de obra, que o pessoal hoje mais... Inteligência emocional pura. 100%. Pura. O pessoal mais gasta tempo fazendo, enquanto lá nos países do primeiro mundo se gasta mais tempo planejando. 95% das pessoas vai no efeito manada. Vai no efeito manada. Segue entendeu? o fluxo. Eu mando um link da nossa conversa aqui, o cara só abre e assiste porque eu mandei. Ele não sabe por que ele está assistindo. Isso é um efeito, porque ainda mais agora que é muita informação. É muita coisa, né? então... Então, você precisa, se você tem um controle do que você está fazendo, você já controla os outros. Porque eu estou aqui numa conversa, eu sei de cada um. Eu sei que um tem uma filha, eu sei que ele é sedentário, eu sei que ele apanha, não aguenta, né? Nada. Mas em minha defesa o cara era grande, aí ele viu? chegar lá em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir uma pizza pra gente, ou um vinho, alguma coisa, já vou conquistar ele. Porque no seu caso, vamos dar uma corrida, vamos praticar um esporte. Então você já começa a conhecer e envolver as pessoas pra você conseguir o que você quer. Sim. Né? Tem um livro que tem esse fundamento aí, aquele... Como fazer amigo e influenciar pessoas... Fala muito disso aí. Eu não cheguei a ler esse, mas talvez seja por isso que eu tô com poucos amigos. mas é verdade, cara. E você sabe que... Anota essa. O básico é sempre o óbvio. Verdade. E o óbvio costuma ser sempre o básico. Eu ainda falo que o óbvio que precisa ser dito também, isso. né? Cara, o óbvio precisa ser dito o Covid mostrou? Que a gente precisa ter a imunidade alta, que é alimentar bem,
E ter higiene. Isso aqui também, ó. Ter higiene. Cabeça, assim, senão... o óbvio é o óbvio. Gente, qual que é a forma da economia? É ganhar muito e gastar pouco. Mas se um dos dois tá quebrado, não adianta. Principalmente o gastar. Você ganhar muito e gastar, não adianta o tanto que você ganha. Entende? É o que vai sobrar, é o que vai fazer a diferença, é o que vai sobrar lá no... Tudo é óbvio. A última linha da economia fala muito. Qual é o melhor negócio do mundo? O melhor negócio do mundo? O mais rentável do mundo. Pra Gustavo é tirar leite. Ave Maria. Rentável. Mas rentável? Comprar e vender. Independente do que você faz, é comprar e vender. Eu escutei isso no seu Instagram. É comprar e vender. Qualquer coisa é comprar e vender. Qualquer coisa que tem dinheiro, mesmo prestação de serviço, e aí entra um outro princípio, que eu perguntei o cara. Eu perguntei um milionário, eu falei assim, que você ganha dinheiro na compra ou na venda? Ele pensou, na compra. Sempre. Você ganha dinheiro na compra. A venda, ela é relativa, né? Você tem que negociar. Então, são fundamentos óbvios. Um cara, essa vasilha aqui, um vendeu por R$1.000 e o outro vendeu por 500. Quem ganhou dinheiro? Depende. Quem comprou mais barato. Percentualmente, às vezes o que vendeu por 1.000, ele comprou por 900. Às vezes o que vendeu por 500, comprou por 100. Isso. O que vendeu por 500 ganhou muito mais. Exato. Então o maior negócio do mundo é comprar e vender. Você vende sonhos, você vende... Você tem que sustentar. Você vende... Você compra e vende o tempo todo, com sua mãe, sua esposa. O tempo todo. Falei, eu vou lá, mas eu vou chegar a tal hora. Você vende pra ela alguma coisa, uma experiência, uma sensação. E é o óbvio. E a coisa mais engraçada é que a gente se vende também. O tempo todo. E é muito importante a nossa venda. Por quê? É ela que vai determinar ali o sucesso, às vezes, do seu empreendimento. Mas é saber comprar e vender. E aí você volta, quais são os fundamentos? Eu tenho que me conhecer, poxa, eu tenho que me vender certo, porque eu sou um cara que eu sou preguiçoso. Eu sou um cara que não consigo ouvir. Você precisa saber que você não consegue ouvir e ficar calado. Você vai num lugar que você não pode falar demais, você tem que saber que seu defeito é falar. Cara, que loucura. Eu fui num evento de inauguração de uma obra e eu fui até uniforme, fui direto de obra e cheguei lá. Um evento espetacular, coisa de outro mundo. Não era a minha realidade, eu percebi. Por que não? Para de falar isso. Não. Tira, isso é sério. Não, mas é sua realidade, sim. Não, mas eu entendo isso. Às vezes você precisa dar uma melhorada na lanternagem. Mas eu vou te explicar. Bloqueio. Claro, isso foi não pensa isso, não. Hoje é pensa assim. Ajuda psicológica. Eu vou te corrigir aqui. Eu vou mandar uma conta da mentoria. Nunca fala tentar. Eu tenho um mentorado que ele virou outra pessoa, sabe como? Falei, e aí, como é que tá? Tô tentando fazer aí tudo. Eu falei, se você falar tentar, você não vem aqui mais nunca. E ele coçava. Ele parar de falar tentar. Quem vai tentar não vai conseguir. Quem vai tentar não faz, porque o cérebro... Você vai tentar Ele vai tentar. Então são coisas... É a sua realidade, sim. Talvez não seja o seu momento. Claro. Mas eu falo assim, é tanto que você vai entender o que eu vou te falar. Quando eu cheguei lá, eu era o único uniformizado de empresa, tava discutindo e tal, e eu não me senti, por causa de acompanhamento psicológico, por causa de inteligência emocional, eu não me senti inferior a ninguém. Eu tava trocando ideia, o pessoal, inclusive tem gente lá que falou assim, mas não sabe que você tinha esse conhecimento, por causa de podcast, tava conversando com o lobista, conversando com isso, de igual para igual, sentei na mesa da dona da festa do lado dela. E o pessoal, tipo assim, até uns convidados mais chique, mais renomados, tinha deputados na festa que não sentou na mesa da dona. Eu sentei na mesa da dona. Quem fez? Os outros ou você eu me senti se programou e condicionou toda a situação. Você teve sucesso nesse dia? Muito. Quem fez? Tive network. Por conhecer quem? Não queria ir, tá? Não queria ir. Mas eu falei assim, já que eu vou, eu me propus aí, eu vou. Esse é chique demais. Não, eu não sabia. Mas aí é necessário, pô. Você precisa vender. Aí a maldade. Precisa negociar. Aí a maldade. Eu não sabia servir, porque a comida era coisa chique. A comida era coisa chique. Malandragem. Deixa eu observar lá primeiro. É assim então, o garfo é esse, a faca, a posição é essa. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa fingir que sabe. Exatamente. Fingir que sabe. E sentei lá na mesa lá e o pessoal, uma pessoa, mas você foi convidado pra sentar? Eu falei, não, o lugar tava vago, eu sentei do lado da dona e conversei com ela. E ela gostou, a gente trocou ideia. E ninguém sentou porque era a dona. Talvez, não sei porquê. Tem um ditado que fala assim,
E quem sabe, tá assistindo, vai saber da história. E depois eu te conto em off. Muito pior do que as pessoas acharem que nós somos burros ou idiotas, elas terem certeza. Então deixa achar. Se você não sabe, não faz. Não faz. Como se diz aqui mesmo, se não tem as manhas, não entra não. Não tem as manhas, não entra não. Não é defeito. Se você sabe que você não faz, melhor você vai tudo bem. no seu ritmo. Tá tudo certo. Mas se você usar essa métricazinha, você vai longe.